Boa noite, Kelly. Sou Daniel José Mirage, RA233248, e eu vou estar realizando agora a questão 1 da nossa TPN. Muito bem. Tendo conhecimento de como é o estado do nosso fluido, a gente vai precisar ainda consultar um pouco mais essa tabela que a gente tem e descobrir o título. O título a gente já consegue descobrir devido a uma informação. Como é líquido comprimido, a gente não tem nenhuma massa de vapor. Como não tem nenhuma massa de vapor, zero a parte de cima da nossa formulinha do título, e a gente acha que o título é igual a zero. Então já dá para preencher aqui na nossa tabelinha também. Muito bem. Agora a gente vai vir aqui na tabela A5 para entender melhor o volume específico do nosso fluido. Tabela 5 aberta, já na pressão de 25 bar, que é a nossa pressão da nossa tabelinha, a gente vem aqui, crava nos 80 graus, só focar, e acha nosso volume específico, que é 1.028 vezes 10 a menos 3 devido ao nosso fatorzinho aqui em cima. Então, a partir desses dados, a gente já consegue completar a nossa tabela inteirinha aqui, pelo menos a primeira fileira. Para finalizar aqui o item 1 da nossa primeira questão, temos aqui o diagrama PV, então com a pressão em 5 bar, nosso volume específico aqui, e o nosso TV também, as formas que eles se apresentam. Muito obrigado, professora. Olá, eu sou o Lucas Menezes Barbosa, RA 240080, e eu vou estar fazendo aqui o exercício 1-2. Bom, primeiramente, segundo o exercício, ele quer que você descubra a pressão, o título e o estado, sabendo apenas da temperatura e do volume específico. Bom, usando a tabela A10, a gente descobre pela temperatura 40 graus que a pressão é 10.164. Nessa tabela também a gente consegue descobrir o volume específico do líquido saturado e do vapor saturado, que é 0.8714 e 0.0199. Bom, primeiramente a gente descobriu que o volume específico está entre o volume do vapor e o volume do líquido. Sabendo disso, a gente descobre que o estado está em equilíbrio bifásico, né? Após isso, para descobrir o título, a gente usa a equação volume é igual a volume saturado mais título vezes, abre parênteses, volume do vapor menos o volume do líquido, e a gente, fazendo esta conta, descobre que o título é 58,48%. E então aqui os dois diagramas feitos da questão 1-2. Eu sou o Gustavo Valença, meu RA é 198620, e eu vou resolver a linha 3 da tabela da questão 1. Na linha 3 é referente à amônia, sobre pressão de 20 bar e o volume específico 0,09447. O que a gente vai identificar são as temperaturas, a temperatura, o título e o estado. Usando a tabela A14, na pressão de 20 bar, eu cheguei a encontrar a temperatura em graus Celsius de 49,37 e o volume de vapor saturado de 0,644. E deixei anotado aqui na folha. Depois eu fui na tabela A15, nos valores referentes à pressão de 20 bar, encontrei o valor específico dado na tabela, no exercício, de 0,09447, e cheguei à temperatura de 140 graus Celsius, que anotei aqui e preenchi na tabela. Com isso, eu consigo concluir também que o estado é de vapor superaquecido, porque na tabela A14 identifica-se que o vapor específico é maior que o volume específico é maior que o volume de vapor de saturação, e na tabela 15 que a temperatura do volume específico é maior que a temperatura de saturação, por isso é vapor superaquecido. Anotei aqui na tabela. E por fim o título, como o título só vale para quando a substância está no estado saturado e no caso está em vapor superaquecido, não há valor de título, por isso não preenchi o valor do título. E por fim, os diagramas PV e TV, eu fiz sobre a pressão de 20 bar, que no volume específico da tabela já está em vapor superaquecido, e o mesmo no TV, a temperatura a 140 graus e o valor específico já está em vapor superaquecido. Olá, meu nome é Ricardo dos Santos Trujillo e eu vou realizar o item 4 da questão 1. O fluido dado na questão é a água, a uma pressão de 100 bar e uma temperatura de 220 graus Celsius. Como eu não sei o estado, eu vou analisar através das tabelas de propriedade termodinâmica e assim conseguir chegar num estado a partir da análise. Eu inicio pela tabela A2 de líquido-vapor da água e procuro a temperatura de 220 graus Celsius para poder fazer a análise. A 220 graus Celsius, na tabela A2,
a pressão é de 23,18 bar. Como a pressão dada no exercício é de 100 bar, eu já consigo imaginar que ela possa ser um estado de líquido comprimido, mas eu ainda vou analisar a tabela de pressão da água. Analisando a tabela de pressão da água para líquido vapor, a 100 bar, nós vemos que a temperatura seria de 311,1 graus Celsius. Como a temperatura é somente de 220 graus Celsius, isso reforça a ideia de que está no estado de líquido comprimido. Com isso, o primeiro quadrado vazio de estado eu já preencho com líquido comprimido, pois, através da análise das tabelas de propriedade termodinâmica, eu consegui chegar nesse estado. O segundo item que eu irei preencher será o de título. Porém, não há título, porque não é uma mistura bifásica. Está no estado de líquido comprimido, então título não há. Por último, eu vou procurar o volume específico na tabela da água no estado de líquido comprimido. Pela tabela A5, que é de líquido comprimido, a temperatura de 220 graus Celsius e a pressão de 100 bar, eu consigo chegar no valor de volume específico de 1,1805 vezes 10 a menos 3. E assim eu termino o item 4 da questão 1.